Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? Howdy. Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é uma listinha com 10 livros não comentados, não muito comentados na internet de Stephen King. Tem alguns aqui que praticamente não tem resenha, tá bom? E 2 deles não foram realmente traduzidos no Brasil, por isso ele não é muito falado mesmo, mas aí eu vou dar uma pincelada aqui com vocês, tá bom? Gente, é uma listinha então com 10 livros. Os que tiverem resenha eu vou avisando vocês, tá bom? O primeiro livro que eu coloquei aqui na listinha é Blaze. Esse daqui é um daqueles livros, é uma novela, na verdade, e é um dos livros que nunca foram traduzidos aqui no Brasil. Esse livro eu tenho resenha aqui no canal. Lá eu falo direitinho pra vocês um pouco mais da história, tá? Vou só dar uma pincelada aqui mesmo pra vocês. Então, gente, Blaze é um homem aqui, ele é descrito como muito alto, muito forte, mas ele tem uma mentalidade de uma criança. Ele não se desenvolveu cognitivamente. Quando ele era criança, ele foi agredido, né, pelo pai. Não lembro se era pai ou padrasto, enfim. Mas ele foi empurrado da escada e bateu com a cabeça. E isso atrasou o desenvolvimento cognitivo dele, né? Então, você olha aquela aparência dele assustadora, né? Ele lembra muito o John Coffey de A Espera de um Milagre. E aí, assim, gente, uma criança que viveu que não foi bem cuidada, né? Ele não foi nos médicos necessários, não teve o tratamento adequado. E hoje, adulto, ele tem um amigo ali, né, entre aspas, que é, na verdade, um ladrão. E eles ganham a vida aplicando golpes nas pessoas. E eles têm ali um plano de sequestrar um bebezinho para poder pedir o resgate para os pais. Só que logo ali no começo da história, que conta pra gente que deu errado. Porque esse cara, né, que é quem planeja, ele é o cabeça dos golpes ali. E esse cara é a inteligência da dupla. Ele é assassinado nessa tentativa de sequestro. E o Blaze se vê com um bebezinho nos braços e fugindo da polícia. Então ele também é um pouco um livro policial, porque vai ter ali a polícia atrás dele, né? É um drama e é um livro que se passa num clima de frio. E ele se vê ali numa situação sem saber o que fazer, mas ele cuida também do bebezinho, sabe? E então dá a entender que tem alguma coisa mais de iluminação ali, ele lembra bastante o John Coffey, mas é um livro, como eu falo na resenha pra vocês, eu não indico para leitores iniciantes de Stephen King. Ele não é um livro espetacular, é um livro pra, sabe aquele fã, assim como eu, que quer ler o maior número de obras possíveis e aí acaba né, se esbarrando aí com um Blaze da vida? Então aí acaba lendo a obra mesmo, tá? Mas não é assim um livro espetacular não, só é um livro diferente mesmo, que é pouco falado aqui no Brasil. Aí um outro livro que ele tá sumido, você encontra ele pra achar em sebos. Eu acho que tá na hora da Suma relançá-lo, porque daí eu ia querer comprar, mas eu li em e-book, porque eu não achava, que é o Book 8. Eu achei esse livro muito legal, muito divertido, e ele é bem dividido. Tem gente que gosta bastante, tem gente que já não gosta. Tem muito a ver também, eu acho, nesse caso, com expectativa, porque vende a história de que seria um carro mal assombrado, assim como Christine. E não é um carro possuído por um espírito como Christine é. E é uma história completamente diferente. Então, tem que desmistificar a Christine dele. É um livro
totalmente diferente, não é um Christine 2, né? Então, aqui você tem um carro, que é um Buick 8, um carro azul, que simplesmente ele aparece do nada num posto de gasolina e quem tava dirigindo esse carro sai, um cara todo com capa, com aparência estranha, e ele sai e não volta mais. E o carro fica ali abandonado. Da onde que surgiu aquilo, esse carro, né? Quem era o dono desse carro? E aí, gente, esse carro vai acabar parando numa delegacia, num depósito, num galpão ali da delegacia de polícia, e a gente vai acompanhar a história desses policiais, né, os funcionários dessa delegacia, e com o passar das décadas, de coisas, de relatos que eles vão contando pra gente do que aconteceu com esse carro. Um dos personagens, um dos policiais ali que guardava e cuidava ali, né, desse carro, ele faleceu e o filho dele hoje faz estágio nessa delegacia. E aí o livro é eles contando para esse garoto as histórias desse carro. E é um livro, é uma contação de histórias, entendeu? De contando pra gente do mistério que o envolvem. Basicamente, a gente não sabe de onde ele veio, de que mundo ele faz parte, e criaturas estranhas que saem dentro do carro e pessoas que desaparecem quando entram dentro do carro. Criaturas medonhas, ele tem uma pegada trash também, sabe? Então, ele é um livro que não vai te explicar muitas coisas. É uma contação de histórias. Alguém falando ali pra gente de um carro que provavelmente veio de uma outra dimensão, tá bom? Não tem nada a ver com Christine. Aí, o próximo livro que eu vou falar pra vocês é O Homem do Colorado. Esse daqui também eu fiz vídeo aqui no YouTube e ele também é uma contação de história. Ele, na verdade, é um conto longo. Também não achei muito assim, nossa, ou igual o Blaze também. Mas a gente que gosta, a gente quer conhecer, ver do que se trata. Na verdade, gente, é um homem que é encontrado por dois jovens que estão passeando ali na beira da praia. E ele não tem indícios de nada. A única coisa que ele tem ali é um isqueiro, um cigarro. Então a polícia sabe que ele fumava e que ele seria do Colorado. Então é uma história meio que sobre investigação, né? É uma contação de história, realmente. Não acontece muitas coisas. A gente vai ter ali uma estagiária que está trabalhando na delegacia e os dois policiais muito experientes tentando descobrir o que aconteceu e o que é esse homem do Colorado, porque a história viraliza ali na região. E é uma historinha de investigação, sabe? Ela tá começando na carreira e eles não vão falando nada, explicando nada de mão beijada pra ela. Ela é uma jornalista investigativa. E meio que ela vai tendo que descobrir por conta própria, junto com a gente tá no mesmo barco que ela, o que aconteceu, o que teria acontecido. Mas, na verdade, ele não traz grandes respostas pra gente. Esse livro também é um daqueles que uma das histórias que eu acho que não vai ter, acho muito difícil ter a tradução aqui pra gente. Seria legal se ele fosse lançado dentro de um livro de contos ou novelas do Stephen King, embutisse ele, não só pra ele não, porque é uma historinha bem mediana, sabe? Aí um livro de contos seria legal. Um outro livro também que tem resenha aqui no canal é Corações da Atlântida. Esse também não tem tradução aqui no Brasil. Ele é um livro enorme e são 4 contos. A primeira dela, na verdade, o primeiro dele é uma novela que leva o nome... Não é a primeira história. Eu acho que é a terceira história que leva o título ao livro. É isso mesmo. Terceira ou última história, para encerrar. Mas a primeira história aqui, na verdade, que é o mais legal. Tem adaptação no cinema com a atuação do Anthony Hopkins. E para ser sincera para vocês, assistam o filme. Porque ele coloca tudo que vocês precisam saber de maneira resumida e direta. E é isso, tudo que precisa tá ali. O conto, você vai se estender demais, ele é muito grande. Na verdade, todos os contos desse livro, eles são muito grandes e um pouco maçantes e cansativos. Até pra quem é acostumado com a narrativa do King.
Então, ele é um livro que eu não imagino sendo lançado aqui no Brasil, justamente por isso. Eu acho que não vai cair muito no gosto das pessoas. Ele é muito... Aqui o King pesa na mão mesmo, do prolixo, né? Então, o primeiro, que é o mais legal, que basicamente a gente vai acompanhar a história de um garotinho que vive só com a mãe, o pai já faleceu, e eles vivem num aperto financeiro. Ela trabalha o dia todo, né? E ele fica praticamente sozinho. E ali no prédio onde eles moram, a mãe vai alugar um quartinho em cima. E aí, por um senhor, que é quem faz no cinema, é o Anthony Hopkins, e ele acaba fazendo amizade com esse garotinho. E a gente começa a perceber que esse homem tem habilidades sobrenaturais. E esse livro tem ligação direta com a Torre Negra. Esse personagem tem ligação direta. E é um livro que vai falar, gente, ele é muito sutil, sabe? Ele vai falar sobre a amizade, improvável amizade de um garotinho e de um idoso. A mãe, ela fica muito desconfiada, né? Porque ela fica com medo. Um homem desconhecido com o filho dela, é lógico que ela vai se sentir insegura. Só que ela acaba fazendo uma coisa ali, né? E muito ruim, por medo mesmo do filho. Mas basicamente uma história simples, gente. Ele é simples, ele não tem nada demais. Mas para quem quiser conhecer a ligação da Torre Negra, fica aqui registrado, tá? Corações na Atlântida. E olhos, aí os outros contos eles vão se conectar, né? Por isso que fala Corações na Atlântida, porque se passam muitos anos depois e as pessoas têm as memórias de infância, sabe? Ele tem uma pegada meio daquele filme dos Quatro Amigos, que é do conto dos Quatro Estações, gente, eu não me lembro agora, que vai falar sobre a infância, sobre amigos inesquecíveis, coisas que ficaram no passado, sabe? Todos esses contos, eles vão se conectar. Aí, gente, a gente vai ter um outro livro também que quase não se fala, que ainda tem para vender, que é Os Olhos do Dragão. Gente, aqui é uma fantasia, é uma fábula que o Stephen King escreveu pensando na filha dele. Era como se você fosse ler o livro em voz alta pra filha, pro seu filho, sabe? E aí, aqui na verdade é uma história medieval. A gente vai ter o rei, o Roland, que ele é muito querido, e tem a esposa dele, que ela é mais querida ainda, né, pelo seu povo. Ela é muito carismática, ela sempre contribui ali nas decisões do rei, então as pessoas gostam muito dela. E ela vai acabar falecendo de uma maneira bem repentina e misteriosa. E eles têm 2 filhos, né? E aí, gente, aqui vai aparecer o antagonista, que é a primeira aparição, nada mais nada menos do que do Randall Flagg. Eu sempre falei pra vocês que ele atravessa gerações, e aqui, já na era medieval, ele aparece causando a discórdia por onde ele passa. E, na verdade, eles têm 2 filhos, e um deles é de fácil manipulação. E o Roland vai tentar acabar com o reino ali, na base da humilhação, causando a discórdia, né? Quem conhece Randall Flagg sabe do que eu tô falando. Lá é a Nossa da Morte. Então, é uma fábula mesmo, tá, gente? Aí um outro livro também, que quase não se fala, que tem uma adaptação cinematográfica com o Arnold Schwarzenegger, um filme de 1987, de mesmo nome, O Concorrente. E aqui, gente, é sob o pseudônimo Richard Bachman, tá? Então é um livro também de 87, se eu não me engano. E é curioso que o Stephen King fala que ele levou apenas 3 dias para escrever o livro. E aqui, gente, é um livro dos anos 80, mas que se passa em 2025. E há uma crítica social também, que as pessoas elas estão completamente à mercê da televisão. É uma sociedade onde ar puro respirar um ar puro é privilégio, entorpecentes são vendidos nessas maquininhas. E existe um jogo que se chama Mata-Ball, que é um jogo, gente, que passa na televisão, onde as pessoas arriscam a própria vida e a população se diverte com isso, gente. Basicamente é isso, com a desgraça alheia. E aqui a gente vai ter o protagonista,
que ele precisa de dinheiro por causa da filhinha dele e a única maneira dele conseguir é participando desse jogo. Então é um jogo onde poucas pessoas sobrevivem. Parece uma arena de gladiador mesmo, sabe? Sim. Aí o próximo livro, na verdade, que é o Celular, que esse daqui eu não li. Eu vou trazer no Halloween pra vocês a resenha dele. Não é um livro muito grande. E assim, de certa forma podemos dizer que é um livro de zumbi do Stephen King. Eu não sabia também desse livro. Comprei ele numa promoção, paguei super baratinho. E, gente, aqui o Stephen King vai fazer uma crítica sobre o uso da tecnologia exacerbada, do uso do celular. Né? As pessoas aqui, pelo que eu entendi, elas recebem... Todas as pessoas que atendem o celular começam a modificar o comportamento. Simplesmente elas ficam com o instinto mais primitivo ali, né? E aí é como se fosse uma horda de pessoas mesmo, como se fossem zumbificadas, muito agressivas. Realmente um instinto primitivo violento que restou ali. Só que algumas pessoas vão ficar imunes, porque elas não usam o celular. Então é aquela história tipo zumbi mesmo, de sobrevivência, né? E foge. E aí parece que essas pessoas que foram atingidas vão evoluindo a um negócio assim, sabe, gente? É muito doido. É uma crítica mesmo à tecnologia, sabe? E aí, gente, o próximo livro, Os Estranhos, do Stephen King. Os Estranhos, esse livro eu não li, porque ele tá raro, né? Tem aquela edição do Mestres do Horror e da Fantasia. A única pessoa que eu conheço que li foi o Rubens, e ele falou que é só Jesus na causa, gente. E aí, é a esperança de ser o próximo lançamento da Biblioteca King, né? Os Estranhos, porque já era pra ter lançado esse negócio. Lançaram o Carrie, capa dura. Beleza, da final agora vai. Os Estranhos, hein? Os Estranhos. Aí vai e me lança Trocas Macabras, beleza. Trocas Macabras também tava raro. Aí, não, agora vai. Eles lançam o da Dolores Claiborne, que era o Eclipse Total. Beleza, ótimo livro, perfeito. E agora? Quando é que vai sair Os Estranhos? Mas beleza. E aí, gente, a sinopse em si, ela é toda confusa. O Rubens falou que é só Jesus na causa. O Stephen King não lembra que ele escreveu esse livro. Pra vocês terem uma noção, ele falou que é um dos piores livros que ele já escreveu. Aqui ele tinha tido uma recaída com droga. Então, ele, assim, é loucura total. Nem ele sabe que ele escreveu, não lembra, diz que não lembra. E eu acredito nele mesmo. Pro gorducho, gente, eu não faço ideias do que traz esse livro. Eu só sei que é um negócio de alienígena. Uma escritora, uma romancista, Se passa no Maine. E ela vai achar um objeto ou uma nave espacial enterrada lá num lugar, nos arredores da casa. E as pessoas começam a mudar o comportamento. Eu li uma crítica bem grande do livro. Deixa eu ler um pedacinho aqui pra vocês, ó. Pra vocês terem uma ideia, aqui ele fala aqui no site Plano Crítico. A obra é acusada de ser exagerada e autoindulgente, de ter uma condução narrativa caótica e, verdade seja dita, nenhuma dessas acusações é totalmente infundada. De fato, o próprio King, entre os detratores do livro, considera-se um dos piores que ele já escreveu. Aqui ele fala que o romance foi escrito num período complicado da vida dele, durante uma recaída, que eu falei pra vocês, né? Drogas e álcool. Ele descreve como um processo de escrita como febril e raivoso. O livro acompanha a Bobbie Anderson, uma escritora de livros de faroeste, que vive na cidade de Raven, no Maine. Durante uma caminhada, ela encontra um pedaço de metal enterrado numa pequena fazenda. Ela descobre se tratar de uma enorme espaçonave. E quando ela vai desencavando, ela descobre... O Bob vai sendo influenciada pela estranha energia que emana da nave. Logo, essa energia se espalha por toda a cidade.
fazendo com que os habitantes fiquem cada vez mais estranhos. Com essa força dominando o local e ameaçando se espalhar pelo planeta, a única esperança de salvação pode repousar sobre Jim Gardner, um poeta alcoólatra e grande amigo de Bob, que por alguma razão é imune à influência alienígena. Então, gente, vai ser complicado, né? Tudo bem. Gente, e aí um outro livro que eu pretendo ler, mas eu não tenho ele ainda porque ele tá extremamente caro, que é o Insônia. Aqui a gente vai conhecer, o protagonista é um idoso. Gente, não é o primeiro livro que eu vejo que tem um protagonista idoso que Stephen King faz. E vocês já perceberam como que quase não tem livros com protagonistas idosos? Então, aqui o nosso protagonista, ele começa a sofrer de insônia, pelo que eu entendi. Esse aqui eu não li ainda, né? E aí, gente, ele começa a ter uns sonhos muito estranhos, com umas criaturas que vão aparecendo ali, e aquilo tem a ver com o fim do mundo, alguma coisa assim, de luta do bem contra o mal, é um negócio meio estranho. E tem a ver com esses períodos dele aí de insônia, tá? É um pouco... Esse livro ele é muito grande e é um pouco confuso, assim. Eu assisti uma resenha, ele é bastante complexo, ele vai entrar em algumas questões, sabe? Mas basicamente é isso, ele tem umas criaturas esquisitas que aparecem lá e só ele vê por conta disso, né, dessa insônia que ele tem aí. Daí eu já não posso dizer mais nada, que eu não li o livro. Mas é um livro que eu quero ler. Então, um Insônia aí, tá? Quase não tem resenha também, viu, gente? E essa última aqui que eu ia falar pra vocês, na verdade, não é um romance. É um roteiro de cinema. Mas eu achei, tem o filme, só que ele nunca veio pro Brasil. Mas eu achei interessante e vim contar pra vocês. Que é A Tempestade do Século. Aqui a gente vai ter uma criatura humana, uma criatura com aparência humana, que se chama Common Furry. Ele chega na cidadezinha de Little Town Island e eles estão passando ali por uma tempestade, a tempestade mais pesada dos últimos 100 anos. E ele é uma criatura muito sinistra e poderosa. E ele tem um poder, que conhecer os segredos de todas as pessoas da cidadezinha. Então, com base nisso, ele cria discórdia, ele faz manipulação, ele joga um contra o outro e consegue manipular a mente das pessoas, como posso dizer, conduzir as pessoas ao suicídio, jogar uns contra os outros. E aí ele fala assim pra pessoa, sabendo de todos os segredos dela, fala assim: dê-me o que eu quero e eu vou embora. Ele ameaça, se você não der pra ele o que ele quer, ele destrói a cidadezinha, né? Então é um filme. Eu não procurei aqui pra ver se tem, pra eu poder assistir, mas não chegou no Brasil, tá bom, gente? Esses aqui foram alguns dos 10 livros, alguns não conhecidos, pouco conhecidos ou pouco falados, né? Aqui, é uma coisa que também que eu anotei aqui que eu esqueci de falar pra vocês sobre insônia, é que ele tem conexão direta com a Torre Negra. Tá falando aqui. Vocês já leram? Vale a pena ler o Insônia? Eu vi que ele é muito grande. E tem gente que falou que ele dá insônia mesmo. Por isso que ele se chama Insônia. Gente, essa aqui foi a listinha desses livros desconhecidos do Stephen King, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.